que você vai falar hoje, meu querido irmão Leandro Freitas? Vamos falar da fé. A fé? Fé. A fé remove montanha? Não, e agora, hein? Será que remove? Hã? Será que quando Jesus falou isso, ele estava falando de transportar a montanha mesmo? Então, vamos ver aí, né? Você vai trazer a mensagem. Então, vamos ouvir a mensagem da palavra de Deus. Então, vamos meditar, né? Um texto muito profundo da palavra de Deus. É lógico, né? Quando nós olhamos para toda a Bíblia, nós entendemos que quanto mais nós a estudamos, mais nós conhecemos a Deus. Quanto mais nós estudamos ela, mais nós conhecemos a Deus com profundidade. E o mandamento de meditarmos nesse livro de dia, de noite, o mandamento de nós termos prazer nesta lei, nesta palavra, né? Nos faz cada dia mais ver que todos os textos da Bíblia são profundos, importantes, mas eu queria compartilhar um texto em especial que fala da fé, né? O que é fé? E se a gente sabe o que é fé, a gente sabe qual é o conteúdo da nossa fé. Então vamos ver um texto aqui que é muito conhecido, né? E depois a gente vai falar um pouquinho a respeito dele, meditar nesse texto aqui. Nosso texto está em Hebreus, né? A carta aos Hebreus, no capítulo 11. E a gente vai estar lendo aqui os 3 primeiros versos, que são o texto que nos dá uma definição clara do que é fé, né? O que significa a fé. Ele começa assim: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Então a gente vê primeiramente aqui, né, o que a fé é uma certeza e também uma convicção. Então a fé é uma crença, né, em algo. A fé é uma crença em algo que não é palpável, que a gente não pode segurar, a gente não pode ver, né? Mas antes de falar o que é fé, a gente precisa falar o que não é fé, segundo a Bíblia. A gente tem um termo, né, uma palavra que tem um significado na Bíblia, mas também tem um significado popular. As pessoas costumam falar assim, todas as pessoas costumam, você precisa ter fé que tudo vai dar certo. Tenha fé que isso que você está passando vai passar. Tenha fé que essa situação que você está passando vai mudar, vai melhorar. Então, ou tenha fé, né, que a sua vida você vai conquistar aquilo que você deseja, que os desejos do seu coração, seus sonhos, projetos, planos, eles vão ser conquistados se você tiver fé. Então essa fé, no sentido popular, é o pensamento positivo. Então esse pensamento positivo que faz com que todas as coisas colaborem com os seus desejos, com as suas vontades, né? E que quanto mais você tiver esse desejo de conquistar, de adquirir ou de passar de uma situação que normalmente não é agradável para uma situação mais agradável, geralmente, né, é como se fosse uma força que a gente vai criando, que a gente vai se enchendo, e a um certo nível, um certo momento que a gente tem essa força ou esse sentimento, essa crença, aí as coisas acontecem. Então, no sentido popular, e infelizmente, né, muitos pregadores costumam a colocar a fé bíblica nesse sentido. E qual que é o problema, né? Esse não é o sentido bíblico. Então, por mais que você tenha um desejo enorme no seu coração de conquistar ou de realizar alguma coisa, isso não significa que ela acontecerá.
E a gente vê isso na Escritura. A gente vê isso nos grandes homens e mulheres de Deus que passaram por muitas situações e circunstâncias, passaram e viveram pela fé e não conseguiram aquilo que eles queriam. Em compensação, outros homens, né, que receberam de Deus a promessa, e essa promessa foi cumprida, mas também tem algumas situações onde que essa promessa que Deus deu foi cumprida de forma parcial nessa vida e será cumprida completamente quando Jesus voltar. E como que a gente olha então para tudo isso e como que a gente compreende o que é fé de acordo com as Escrituras, né? E qual é o conteúdo da nossa fé? Se a gente olhar aqui nesse texto que a gente leu, né, a fé é a certeza de coisas que se esperam, né? O que nós devemos esperar? Quando olhamos para a Bíblia, nós aprendemos sempre lembrar que Deus se revelou. E Deus, então, ele mostrou aquilo que deveríamos esperar. Aquilo que deveríamos crer. Deus revelou aquilo que aconteceria, né? O que foi revelado desde o Antigo Testamento, quando o homem caiu, quando o homem pecou. Deus revelou ao homem que viria um Messias, que viria um profeta, um rei, um sacerdote, que viria o ungido do Senhor. E esta promessa, né, era o que os nossos queridos irmãos no Antigo Testamento criam. Eles esperavam também algumas promessas pessoais. E se nós percorremos o texto aqui de Hebreus capítulo 11, nós vamos ver que Deus prometeu para Abraão uma terra. Então Deus promete para Abraão aquela terra, a terra de Canaã, e disse a Abraão que a sua descendência seria como a areia do deserto e como as estrelas do céu. E é interessante que quando Abraão morre, né, ele recebeu completamente a promessa que Deus deu. Quando nós olhamos a história de Abraão, no livro de Gênesis, nós vemos que ele morre naquela terra sem recebê-la. E essa numerosa descendência que foi prometida por Deus a Abraão, ele também não recebe. E agora, né, como que fica a promessa que Deus deu para Abraão, pela qual ele viveu acreditando, ou seja, ele viveu pela fé, crendo nessa promessa. O autor do livro de Hebreus, ele vai nos mostrar que Abraão, Isaac e Jacó viveram peregrinos naquela terra, na Canaã. E nós vemos que Abraão, crendo nessa promessa, obedeceu a palavra de Deus. Obedeceu a revelação de Deus. Então, antes da gente compreender, né, por que Abraão não recebeu completamente aquela promessa na sua vida aqui, nessa peregrinação nessa terra, nós precisamos entender que a revelação de Deus, que é aquela, né, pelo qual nós esperamos, ou seja, nós temos esperança, e a qual nós não vemos, ela acontecerá porque primeiro Deus prometeu. Então ela acontecerá, né? Então toda promessa que é revelada a nós, ela com certeza acontecerá. E o que foi revelado, né, a Abraão? Uma grande descendência. Mas Paulo em Gálatas vai falar que Deus estava falando do descendente. E quem é esse descendente que foi prometido? É o mesmo que foi prometido a Adão e Eva, quando Deus diz que da descendência da mulher viria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Então, qual é a grande promessa a qual Abraão creu e viveu pela fé por ela? A grande promessa é Cristo. Então, nós precisamos entender que a grande promessa pela qual nós vivemos pela fé é Cristo.
E quando olhamos todos os personagens descritos aqui no livro na carta de Hebreus, principalmente aqui no capítulo 11, nós vemos que estes homens receberam de Deus revelações e obedeceram a essas revelações, viveram e morreram por elas. Então nós precisamos compreender que todos os homens, desde o Antigo Testamento, eles vivem por aquilo que Deus revelou. Eles vivem pela promessa que não havia se cumprido, e essa promessa é Cristo. E nós lemos aqui então, né, no verso 8, pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu. Verso 9, pela fé, peregrinou. Nós vemos aqui o verso 11, pela fé Sara recebeu. Verso 17, pela fé Abraão ofereceu. Verso 19, porque considerou, que Deus era poderoso. Então nós precisamos entender que a fé é crer naquilo que Deus prometeu e que nós não vemos. É estar convicto, é ter certeza de que aquilo que Deus prometeu, Ele irá realizar. Agora, aonde está escrito, aonde está revelado o que Deus prometeu? Na Escritura. Qual é a grande promessa, então, que esses homens viveram? Abraão, naquela questão que Abraão recebeu a promessa da terra, nós vemos aqui no verso 13, todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. E nós vemos aqui, que no verso 16, aspiraram a uma pátria superior, isto é, celestial. O que Abraão então recebeu como promessa? A promessa foi prometida, o que a Abraão foi prometido foi aquela terra, mas Abraão esperava a cidade do qual Deus é o arquiteto e edificador. Nós vemos que no verso 10, o autor nos diz assim, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, do qual Deus é o arquiteto e edificador. E nós sabemos, aqui pelo livro de Hebreus e também pelo livro de Apocalipse, que essa cidade é a nova Jerusalém, que virá quando Cristo voltar. Então, Abraão recebeu a promessa da terra. Ele viveu peregrino, em obediência a Deus, crendo que Deus era poderoso para fazer tudo aquilo que Ele prometeu. Deus prometeu uma descendência, Deus prometeu um descendente, Deus cumpriu na vida de Abraão, Isaque, Deus cumpriu na vida de Sara, Isaque. Mas o que é Isaque? Para quem Isaque apontava? Para Cristo. Então, uma grande promessa de todos os crentes é Cristo. A grande promessa para todos os crentes nos é dada na palavra de Deus, nas Escrituras Sagradas, e o que nós esperamos, então, pela fé, é Cristo. E qual é o conteúdo da nossa fé? É a revelação de Deus. E nós sabemos que a revelação especial de Deus para o seu povo, a qual contém a mensagem do Evangelho, a qual descreve quem é Deus, a sua obra, e a qual descreve quem nós somos, são os 66 livros que nós temos em mãos. É a palavra de Deus. E quando olhamos para a fé, quando olhamos aqui para esse capítulo, nós vemos que muitos crentes, eles passaram situações que eram muito difíceis e Deus os libertou. Deus os deu grandes vitórias, e essas vitórias demonstravam o poder de Deus para mudar qualquer situação, demonstravam o poder de Deus
E o autor ele nos diz assim, né? No verso 32. Né? Então ele passa descrevendo os principais personagens do Antigo Testamento: Abel, Abraão, Isaac, Jacó, Moisés. E no verso 32 ele diz assim: que mais direi? Certamente me faltará tempo necessário para me referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, Sansão, Jefté, Davi, de Samuel e dos profetas. E dá uma olhada às situações que esses grandes homens de Deus viveram. Né? Verso 33. Os quais por meio da fé subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam a fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra e puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Então nós vemos aqui que esses homens vivendo pela fé, na promessa de Cristo, na promessa que o Messias viria, o Messias ele restauraria tudo aquilo que foi afetado pelo pecado, tudo aquilo que foi amaldiçoado por causa do primeiro Adão, que esse Messias prometido, ele viria e restauraria todas as coisas. E esses homens aqui então viveram situações que nós poderíamos considerar hoje como grandes vitórias, como grandes conquistas, como grandes testemunhos de homens que talvez no nosso tempo a gente poderia dizer que eles foram muito bem-sucedidos, foram homens de sucesso. E se a gente olhar para esse texto e olhar que pela fé nós viveremos essas coisas grandiosas, nós pela fé nós viveremos tempos bons, tempos onde que todos os nossos problemas serão solucionados pela força da nossa fé. Se a gente considerar a fé como aquele sentimento ou pensamento positivo que eu descrevi agora há pouco, a gente vai ter um problema com a Bíblia. Por quê? Porque a Bíblia também descreve outros homens que viveram pela fé, que não passaram por situações tão vitoriosas como eu acabei de falar. E o próprio autor de Hebreus ele vai falar isso aqui. E o que ele nos diz então aqui, a partir do verso 35, né? Eu citei a primeira parte, e ele continua assim: mulheres receberam pela ressurreição seus mortos, alguns foram torturados, não aceitando seu resgate para obterem superior ressurreição. Agora presta atenção em outros homens que viveram pela fé, como que eles viveram. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites. Sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio da espada. Andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas e pelos antros da terra. Então, o autor descreve aqui homens que subjugaram reinos, homens que fecharam a boca de leões, e todos esses viveram pela fé. Mas ele também descreve homens que foram apedrejados, torturados, mortos, também pela mesma fé. Então, a Escritura nos prova que a fé não é pensamento positivo. Que não adianta você ter muita fé, que isso não significa que você vai passar por circunstâncias agradáveis. Lembra do diácono Estevão, né? Um homem de fé, um homem ousado em pregar a palavra diante dos seus inimigos. E como que ele morreu? Apedrejado. Então ele viveu pela fé. Nós vemos homens como Abraão
que tiveram uma vida olhando, né, para muitos outros, comparando com muitos outros, morreu assim, terminou seus dias em paz, numa vida tranquila, aparentemente rico no seu tempo. Então nós vemos homens como José, que viveram pela fé e terminaram o final da sua vida como governadores, como um governador. Nós vemos homens como Davi, que passou por muitas circunstâncias difíceis em toda a sua vida, mas morreu em paz. Mas também vimos homens que, pela fé, morreram em situações muito difíceis, em situações terríveis. O que isso nos mostra, então? Que nós precisamos ter a mesma fé, e é isso que o autor vai continuar aqui no capítulo 12. Ele vai mostrar assim que nós precisamos olhar para esses homens que viveram pela fé, tanto aqueles que conquistaram, quanto aqueles que não conquistaram, tanto aqueles que tiveram circunstâncias boas, quanto aqueles que tiveram circunstâncias ruins, tanto aqueles que viveram em paz, quanto aqueles que viveram em guerra. Nós precisamos entender que a fé que esses homens tinham era a mesma. A mesma convicção, a mesma esperança nas coisas que não viam, mas que conheciam, porque lhes foram reveladas através da Escritura. Então, o que é fé? É crer naquilo que Deus nos revelou. Aonde está a revelação de Deus para o seu povo? Na Bíblia. Então, qual é o conteúdo da minha fé? A Escritura Sagrada. É ela que deve preencher o meu coração. Né? Colossenses capítulo 3,16 vai nos dizer assim que habite em vós ricamente a palavra de Cristo. É ela que deve preencher o nosso coração e é ela que vai nos levar a uma vida de fé. Como que a fé é gerada no nosso coração? Através da Escritura. Em Romanos capítulo 10, no verso 17, Paulo vai dizer que a fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? Que tudo vai dar certo? A fé vem pelo ouvir o quê? Que se você tiver um pensamento firme, se a gente pensar aqui todo mundo junto, que vai acontecer? As coisas vão dar certo? Não. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E é a palavra de Deus que é o conteúdo da nossa fé. E é a palavra de Deus que nos vai levar ao quê? A confiança, a obediência e a esperança. Não existe fé, não existe uma fé que vem do Leandro. A fé vem de Deus. É dom de Deus. Paulo vai falar em Efésios, no capítulo 2, no verso 8, que a salvação é pela fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. E por quê? E não é do homem. O autor, Paulo em Efésios, continua falando que é para que ninguém se glorie. Então nós precisamos entender que essa certeza das coisas que esperam, mas não, e a convicção de fatos que não se veem, não é sobre o vazio, mas sim sobre a palavra de Deus. É a palavra de Deus que deve encher o nosso coração e a gente vai poder viver como esses grandes homens. E o autor continua dizendo aqui no verso 12, para a gente então terminar essa pequena meditação nesse texto maravilhoso e profundo, né? Dizendo assim no capítulo 12, ou seja, ele está continuando aquilo que ele está falando no capítulo 11. E a gente sabe que ele está continuando porque ele usa a palavra aqui, portanto. Portanto, então, né, a palavra portanto, ela liga o que o autor vai falar ao que ele falou no capítulo 11 inteiro. Então ele falou dos homens que viveram pela fé e ele vai falar agora, portanto, também nós, visto que temos nos rodear de tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta,
olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Quem então dá origem? Quem é o autor da nossa fé? Jesus. Quem que é o consumador da nossa fé? Jesus Cristo. Né? Então, nós precisamos compreender. A fé não é pensamento positivo. A fé não significa que as coisas vão melhorar. A fé não significa que se todos nós tivermos fé, as circunstâncias vão mudar. As circunstâncias só mudam para melhor ou para pior, segundo a vontade de Deus e não da nossa. Quando oramos, nós pedimos que Deus, Ele mude as nossas circunstâncias. Mas o que Deus faz é mudar o nosso coração. Então, quando a nossa fé não significa que aquilo que nós pedimos será realizado. Por mais que eu tenha uma fé imensa e gigante, a fé, ela vai me levar a concordar com que aquilo que Deus faz com a sua vontade é o melhor para mim. Por isso que o autor diz, que ele mostra, o autor é honesto em nos dizer que existiram homens que viveram uma vida, de sucesso aos olhos do mundo, mas também que viveram uma vida de fracasso aos olhos do mundo. E que para Deus, esse sucesso ou fracasso que o mundo nos mostra não significa nada para ele, porque todos esses homens viveram pela fé. Então que nós consideremos, ou reconsideremos o que entendemos como fé. A fé, então, é acreditar, obedecer, esperar por tudo aquilo que Deus nos revelou. E nós sabemos que a revelação especial de Deus é a Bíblia, a Escritura Sagrada, é a sua palavra. Então que nós possamos caminhar na direção de Cristo, caminhar olhando para Cristo, olhando que as nossas circunstâncias, sejam elas quais forem, glorificam a Deus quando nós caminhamos pela fé, em obediência, em confiança e em esperança naquilo que Deus nos revelou. E se Deus nos permitir, nos próximos programas que a gente tiver, a gente vai continuar um pouquinho falando mais de fé. Amém. Deus abençoe.